Mascarenhas de Moraes foi uma figura central na história militar do Brasil, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Ele comandou a Força Expedicionária Brasileira na campanha da Itália entre 1944 e 1945. João Batista Mascarenhas de Moraes nasceu em 13 de novembro de 1883, na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Ele era filho de Evaristo Mascarenhas de Moraes, um caixeiro viajante, e de Maria Vieira de Moraes. A infância de Mascarenhas foi marcada por desafios financeiros, reflexo das dificuldades sociais da época. Seu pai, exercendo a atividade de caixeiro viajante, passava longos períodos longe de casa, vendendo mercadorias de porta em porta. O pouco lucro que conseguiu ter com seu trabalho, ele abriu um armazém em São Gabriel para sustentar sua família e permanecer mais tempo próximo de seus 3 filhos. Além de João Batista, a família tinha mais 2 crianças, Maria Joaquina e Enéas, que assim como João enfrentaram as dificuldades de viver uma infância humilde. Em 1897, aos 14 anos, Mascarenhas de Moraes deixou o interior e se mudou para a capital Porto Alegre, com o objetivo de terminar seus estudos e conseguir um emprego. O jovem já desejava ingressar no meio militar, e essa saída de casa precoce era essencial para alcançar seus objetivos. Em 1899, 2 anos após deixar sua cidade natal, ele consegue ingressar na Escola Preparatória e Tática de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Essa conquista foi um marco em sua juventude, pois abriu as portas para sua trajetória militar. Durante esse período, ele teve como colegas figuras que também se tornariam importantes na história do Brasil, como Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra. Após 2 anos de muito estudo e dedicação, ele concluiu o curso na Escola Preparatória e foi transferido para a Escola Militar do Brasil, conhecida como Escola da Praia Vermelha, do Rio de Janeiro. Durante seu período na Escola Militar, tudo estava correndo bem, Mascarenhas se destacava em matérias relacionadas à artilharia e estratégia militar. Até que em 1904, seus estudos foram interrompidos de forma temporária, devido à revolta da vacina que estourou naquele ano. Mesmo não participando da revolta, o jovem precisou esperar que a escola retomasse as atividades para dar continuidade aos seus objetivos. Mascarenhas se formou em 1905 e foi promovido a alferes-aluno, e logo em seguida ele foi designado para o 1º Regimento de Artilharia de Campanha, em São Gabriel, sua cidade natal. Ele permaneceu atuando em sua cidade natal até 1909 e começou a desenvolver um carinho especial pela jovem Ada Brandão, filha do general Belo Augusto Brandão. Mascarenhas de Moraes se casa com sua amada em 4 de agosto de 1915, no Rio de Janeiro, e 1 ano após o casamento já estavam com seu primeiro filho, Roberto, e em 1919 nasce Marta, a 2ª criança do casal. Ao longo de sua caminhada na hierarquia do Exército, Mascarenhas de Moraes precisou lidar com várias situações complexas, que envolviam não apenas o Exército, mas também a política brasileira no geral. Boa parte de seu período no Exército foi atuando na capital federal, o que tornava ainda mais difícil suas decisões. Uma das situações complexas que ele precisou atuar, assim que estava num cargo de comando, foi em 1922, quando Mascarenhas era capitão e comandava o 1º Regimento de Artilharia Montado. Nesta época estourou a revolta dos 18 do Forte, e Mascarenhas se posicionou do lado dos legalistas, comandando a prisão de muitos revoltosos. Na década seguinte, durante os atos que culminaram na Revolução de 1930, um movimento liderado por Getúlio Vargas e seus aliados, que buscavam derrubar o governo de Washington Luiz e por fim a República Velha. Mascarenhas de Moraes continuou se opondo a comportamentos que iam contra a legislação vigente, e no decorrer dos meses, acabou trazendo consequências para sua vida. Nesta época Mascarenhas de Moraes era tenente-coronel, comandando o 6º Regimento de Artilharia Montado, respondendo pela 3ª Brigada em Cruz Alta. Como sempre seguiu uma linha legalista, não foi diferente na Revolução de 1930, e Mascarenhas manteve sua lealdade ao presidente Washington Luiz, o que acabou levando à prisão no dia 4 de outubro, pelos rebeldes liderados por Getúlio Vargas, ficando 38 dias preso. Mesmo com Getúlio assumindo a presidência, Mascarenhas de Moraes continuou se impondo contra o governo que ele entendia ser ilegal, e em 1932, quando estourou a Revolução Constitucionalista,
Mascarenhas participou como chave criptográfica para as comunicações com os constitucionalistas para uma possível conspiração do Levante no Paraná. Nesta época, ele comandava o 9º Regimento de Artilharia Montado de Curitiba, e seu apoio aos revoltosos era de grande importância. Porém, sua possível participação acabou chegando aos ouvidos de seus superiores que eram a favor de Getúlio, o que fez com que ele fosse novamente preso e só libertado após o fim do Levante. Nos anos que se seguiram, Mascarenhas foi ganhando cada vez mais importância nas Forças Armadas e foi ganhando prestígio principalmente dentro do setor acadêmico da instituição. Em 1934, ele comandou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, no Rio de Janeiro, e no ano seguinte comandou a Escola Militar do Realengo, onde permaneceu até 1937. Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, Mascarenhas já havia alcançado o posto de general de brigada e possuía um histórico de comando em diversas regiões militares do Brasil. Muito atento aos acontecimentos na Europa, o militar consegue ser transferido para o comando da 7ª Região Militar, sediada em Recife. Ele já entendia que a região seria um ponto importante caso a guerra perdurasse e tomasse proporções maiores. Ele passou a comandar a área estratégica mais importante do Brasil no conflito. Devido à sua visão e o local onde estava comandando, ele se tornou a melhor escolha para comandar as tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial. Em outubro de 1943, Mascarenhas foi nomeado comandante da Força Expedicionária Brasileira, uma força composta por cerca de 25.000 soldados brasileiros. Sua escolha foi baseada em sua vasta experiência militar e habilidade estratégica. Ele liderou a preparação das tropas, que incluía treinamento intensivo para adaptar os soldados brasileiros às condições de guerra e à doutrina militar americana. A Força Expedicionária Brasileira desembarcou na Itália em setembro de 1944, integrando o 5º Exército dos Estados Unidos. Sob o comando de Mascarenhas, as tropas enfrentaram condições adversas, como um inverno rigoroso, terrenos montanhosos e um inimigo bem preparado. Apesar disso, a Força Expedicionária Brasileira obteve vitórias importantes, como a tomada de Monte Castelo e a ofensiva no Vale do Pó. Após o fim da guerra, Mascarenhas foi promovido a marechal em 1951, como reconhecimento por sua contribuição ao esforço de guerra. Ele também recebeu diversas condecorações, incluindo a Cruz de Combate e a Medalha de Campanha, além de honrarias de países aliados. O agora marechal continuou ganhando importância nas Forças Armadas. Ele assumiu o comando da 1ª Região Militar, no Rio de Janeiro, onde trabalhou para reorganizar as Forças Armadas e adaptar o Exército Brasileiro às novas realidades do pós-guerra. Em 1953, foi nomeado chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, posição que lhe permitiu acompanhar de perto os desdobramentos da crise política, que culminou na morte de Getúlio Vargas, em 1954. Com a morte de Getúlio, ele decide se afastar da vida pública e entra para a reserva. Nos últimos anos de sua vida, João Batista Mascarenhas de Moraes viveu de forma tranquila no Rio de Janeiro, após uma longa e bem-sucedida carreira militar. Ele se dedicou principalmente à escrita, passando para o papel suas memórias, incluindo o livro A Febre por seu comandante, no qual relatou sua experiência liderando a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Ele também publicou o livro Memórias, que detalha sua trajetória militar e reflexões sobre sua vida. Mascarenhas mantinha uma rotina simples, cercado por sua família. Apesar de sua idade avançada, ele continuava a acompanhar os desdobramentos políticos e militares do Brasil, sendo uma figura respeitada e admirada por sua contribuição ao país. Ele também fazia visitas ocasionais à sua cidade natal, São Gabriel, no Rio Grande do Sul, onde mantinha laços com suas origens. Em 1968, seus problemas de saúde já tornavam sua vida cada vez mais reclusa, e não demoraria muito tempo para que o militar viesse a falecer. Foi levando uma vida tranquila que Mascarenhas acabou falecendo, perto de sua família, no Rio de Janeiro. Mascarenhas de Moraes morreu no dia 17 de setembro de 1968, devido a complicações de saúde relacionadas à idade avançada. Ele estava com 84 anos. O velório de João Batista Mascarenhas de Moraes foi realizado com grande solenidade e honras militares, refletindo sua importância como um dos maiores líderes militares da história do Brasil.
Os funerais foram organizados às expensas da nação e incluíram honras fúnebres equivalentes às de um ministro de Estado. Durante o velório, realizado no Rio de Janeiro, autoridades civis e militares, familiares, amigos e admiradores compareceram para prestar suas últimas homenagens ao marechal. Ele foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, localizado no Rio de Janeiro. O Marechal Mascarenhas de Moraes deixou um exemplo duradouro de liderança, humanidade e dedicação à pátria, consolidando-se como uma das figuras mais respeitadas da história militar do Brasil. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!